Quando Fëanor atingiu seu poder máximo, foi dominado por uma nova ideia. Ele se perguntava como a luz das árvores, a glória do reino abençoado, poderia manter-se imperecível. Começou um trabalho longo e secreto, onde dedicou todo o seu conhecimento, seu poder e sua habilidade. E ao final de tudo, fez as 3 Silmarils. Existe um vídeo no canal, que deixarei o link aqui na descrição, onde vimos como uma dessas Silmarils aparece nos livros de Os Seus Anéis. Mas e quanto ao livro de O Hobbit? Será que alguma Silmaril aparece nessa história? Seria Pedra Arc uma Silmaril? Acompanhe até o final desse vídeo para a resposta a essa questão. Também deixarei uma pergunta sobre Pedra Arc para saber a opinião dos meus seguidores. Já deixe seu like para ajudar o canal a continuar, e se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Antes de responder, primeiro precisamos entender o que é uma Silmaril. A substância usada para a criação das Silmarils é um mistério do qual Fëanor não revelou a ninguém. Segundo o capítulo onde fala sobre as 3 magníficas joias, não antes do fim, quando retornar a Fëanor, que pereceu antes do sol ser criado e agora está sentado no Palácio da Espera e não surge mais entre seus parentes, somente depois que o sol passar e a lua cair, será conhecido de que substâncias elas foram feitas. Aparentemente do cristal de diamantes, e no entanto, mais duras do que ele, de tal modo que nenhuma violência pudesse danificá-las ou quebrá-las no reino de Arda. Contudo, esse cristal está para Silmarils como o corpo está para os filhos de Ilúvatar, a morada do fogo interior, que se encontra dentro dele e em todas as suas partes, e que é a sua vida. Dessa descrição, temos que notar alguns pontos. Apenas Fëanor sabia de qual material as Silmarils eram feitas. O cristal usado é mais duro do que diamantes, e não pode ser quebrado nem danificado. E este cristal é o corpo que guarda a vida das Silmarils. Essa vida da Silmaril é a essência da joia. É descrito o seguinte: e o fogo interior das Silmarils, Fëanor criou a partir da fusão da luz das árvores de Valinor. Portanto, mesmo na escuridão do cofre mais profundo, as Silmarils brilham com luz própria, como as estrelas de Varda. Uma curiosidade: diz no livro Contos Inacabados que Fëanor teve a ideia de criar Silmarils ao observar os cabelos da elfa Galadriel. Seus cabelos eram dourados e ao mesmo tempo emanavam um tom prateado, e parecia que a luz das árvores de Valinor fora capturada em seus cabelos. Fëanor implorou 3 vezes pelos seus cabelos, que muito contemplava, mas ela não gostava dele, então negou-lhe esse pedido. Mas em Os Seus Anéis, ao presentear os membros da Sociedade do Anel, ela deu 3 fios ao anão Gillen, atendendo ao seu pedido, e ele disse que esses fios seriam a joia da casa dele, e ele os guardaria num frasco de diamantes. Note que o brilho das Silmarils tem luz própria. E há mais um detalhe importante sobre elas. A Vala Criadora das Estrelas, Varda Elentari, consagrou as Silmarils para que dali em diante nenhuma carne mortal, nem mãos impuras, nem nada de mal pudesse tocá-las, pois acabaria se queimando e murchando. Ou seja, seres mortais não poderiam tocar numa Silmaril sem se queimar. No contexto histórico das Silmarils, o Vala Mandos previu que o destino de Arda estava dentro delas, envolvendo a terra, o mar e o ar. No vídeo sobre a Silmaril em Os Seus Anéis, vimos como uma dessas joias selou o destino dessa profecia com o ar, onde meio-elfo Eärendil foi lançado ao firmamento com uma Silmaril atada à testa. O destino de uma das outras Silmarils, a que envolve a terra, está relacionado com o elfo Maedhros, o filho mais velho de Fëanor. Para recuperar a joia do pai, que foi roubada por Morgoth, Maedhros e os demais filhos de Fëanor cometeram muitos atos de maldade, onde eles foram os primeiros a matar outros elfos, além de cometer traições. Na Guerra da Ira, onde Morgoth foi derrotado e as 2 Silmarils foram recuperadas, Maedhros, juntamente com Maglor, seu irmão, roubaram as 2 joias. Entretanto, devido a todos os pecados que cometeram, a Silmaril queimou sua mão, pois, como foi dito por Varda, mãos impuras não poderiam tocar as pedras sem se queimar. Então, tamanho angústia e desespero, Maedhros se lançou num abismo aberto ao chão, repleto de labaredas, e morreu, e a Silmaril foi levada para as profundezas da terra. Sobre o vídeo de hoje, o questionamento é se a Pedra Arc, encontrada pelos anões nas raízes de Erebor, vem a ser essa Silmaril. Então vamos analisar o que temos para poder tirar essa dúvida. No livro de O Hobbit, quando Bilbo encontra a Pedra Arc na montanha de Erebor, é dito que era como um globo de 1000 faces, brilhava como prata à luz do fogo, como água ao sol, como neve sobre as estrelas, como chuva sobre a lua. E mais à frente diz o seguinte: a grande pedra brilhava diante de seus pés como a luz própria, que vinha de dentro dela, e mesmo assim, cortada e lapidada pelos anões, que haviam retirado do coração da montanha havia muito tempo, ela captava toda a luz sobre a sua superfície, transformando em 10.000 faíscas de brilho branco, tocada pelas cores do arco-íris. Os principais pontos da descrição da Pedra Arc são que ela era como um globo de 1000 faces, que brilhava, e esse brilho era como se fosse dela. Quando uma luz se aproximava,
A pedra refletia esse brilho com mais força, como um arco-íris. Era uma pedra achada pelos anões, mais especificamente por Thrain I, nas raízes de Erebor, e foi cortada e lapidada por eles para obter tal aparência. A pedra Arken se tornou um símbolo para os Bolfor de Durin, mas havia sido perdida durante a invasão de Smaug à montanha. Após o desfecho da Guerra dos Cinco Exércitos, onde Bilbo recuperou a Joia do Dragão, a pedra Arken voltou para os fundos de Erebor, no túmulo de Thorin Escudo de Carvalho. Com essas características, podemos analisar se a pedra Arken era mesmo uma Silmaril. A primeira semelhança entre elas é em relação ao brilho próprio de ambas, e elas também refletiam as luzes que caíam sobre elas. Mas há uma diferença quanto a esse brilho. A Silmaril tinha um alcance muito maior que a pedra Arken. Um exemplo é a luz da estrela de Erendil, a Silmaril do ar, que pode ser vista por toda Arda. Já a pedra Arken não tem um brilho tão intenso. Ela ia aumentando a luz de acordo com a aproximação de outra luz, devido ao trabalho feito pelos anões de multiplicar o brilho e tornar a pedra muito mais preciosa. Outra situação apresentada no Silmarillion é que as joias de Fëanor são indestrutíveis. Como foi descrito, vimos que os anões cortaram e lapidaram a pedra Arken, algo que não podia ser feito com uma Silmaril. Apenas os Valas poderiam abrir e liberar sua luz. Quando Ungoliant destruiu as árvores, a Vala e a Vanna disseram que apenas as luzes da Silmaril salvariam as árvores, mas Fëanor se negou a dá-las. Então, nesse ponto, a pedra Arken se difere de uma Silmaril. Vimos também que Varda, ao consagrar as Silmarils, disseram que nenhum mortal, ou de coração impuro, poderia tocar nelas sem sofrer queimaduras e murchasse, o que se confirmou quando Maedhros e Maglor as pegaram. O mesmo aconteceu com o grande animal Carcharoth, de Morgoth, que ao engolir uma Silmaril foi queimado por dentro. O único mortal que a tocou foi Beren, mas com uma certa bênção dos Vala, pois ele não queria a joia para si. Quanto à pedra Arken, desde seu achado, ela vem sendo tocada pelos mortais, e vimos que nem todos tinham coração puro, e até os Smaug chegou a manuseá-la. Mas aqui temos uma semelhança quanto à sua existência. As Silmarils são uma sina para os elfos, e a pedra Arken é uma sina para os anões. E além da grande diferença quanto ao brilho dessas joias, e quanto ao material das mesmas, temos que levar em consideração o desfecho da Guerra da Ira, onde as Silmarils tiveram seu fim. Foi dito que os Vanyas retornaram sob seus estandartes brancos e foram levados em triunfos para Valinor, mas sua alegria na vitória foi reduzida, pois retornaram sem as Silmarils da coroa de Morgoth, e sabiam que essas pedras não poderiam mais ser encontradas ou reunidas novamente, a menos que o mundo fosse destruído e reconstruído. Tolkien leva muito a sério profecias e juramentos na sua obra, então a pedra Arken não poderia ser uma Silmaril, visto que essas joias não poderiam mais ser encontradas. Então, se não é uma Silmaril, o que vem a ser a pedra Arken? Todos esses detalhes foram tirados dos escritos de Tolkien, e infelizmente não há nada que indique sobre a origem da pedra Arken, mas ela não vem a ser uma das joias de Fëanor. Para os anões, ela é o coração da montanha, mas não é dito que outras montanhas tenham pedras semelhantes. Sabemos que foi Thrain I quem encontrou as pedras Arken, no ano de 1999 da Terceira Era. E aqui quero deixar uma pergunta para vocês responderem nos comentários. 6 gerações mais tarde, foi descoberto que Thror, o rei sobre a montanha quando Smaug toma Erebor, era possuidor de um dos 7 anéis dados aos anões, que passou para seu filho, Thrain II. Uma das finalidades desses anéis é facilitar os anões a terem grandes riquezas. Sendo assim, será que Thrain I era portador desse anel dos anões? E se sim, será que foi por esse motivo que ele encontrou a pedra Arken, já que ela era a maior riqueza para os anões? Deixe nos comentários o que você acha sobre isso, e aproveite para curtir e se inscrever no canal, pois sempre há vídeo novo por aqui. Obrigado por ter assistido até o fim, e Namária!